Vamos lá então, começando aqui o nosso estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. Nós vamos para o nosso terceiro item, não vos canseis pelo ouro. É um tema que tem um valor histórico interessante, né, porque faz com que a gente conheça um pouco dos hábitos daquela sociedade, né, uma sociedade que viveu numa época muito diferente da nossa, não apenas por uma questão cultural, mas também por uma questão de valores de cada tempo, né, onde as pessoas tinham ali aquela maior aproximação, não eram aquelas cidades tão estruturadas, com tanta violência, embora ainda tivesse naquela época, né? Então, nesse valor cultural é interessante a gente analisar, mas traz um fundo moral bastante interessante. Primeiro pela forma como nós nos relacionamos com as posses, né? Que é exatamente o tema desse nosso capítulo. Buscai e achareis. Então, fala sobre a nossa relação com essas propriedades. E segundo, fala exatamente sobre a missão de divulgadores que os missionários tinham e que trazem para nós um ensinamento importante sobre a forma como nós devemos também nos comportar na divulgação da doutrina. Não que nós tenhamos como compromisso fundamental propagar o Espiritismo, né? O Espiritismo por si só, ele se divulga pelos seus valores, pelas suas bases. Então, cabe a nós, na verdade, fazer com que ele seja divulgado pelas nossas ações, e não por pregações, como acontecem hoje, né? Porque o que nós observamos é uma mudança uma interpretação equivocada daquilo que foi trazido nos Evangelhos, né? Olá, Sofia, olá, Vera. Então, vamos aqui por partes, né, para a gente poder desenvolver esse nosso raciocínio. Kardec separa para nós, né, que não vos canseis pelo ouro, separa para nós duas passagens dos Evangelhos. Primeiro, na verdade, deixa eu ver aqui, uma passagem só, né, são dois trechos. Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Ele diz assim para nós: não possuais ouro nem prata, nem leveis dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e fica ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a dizendo: paz esteja nessa casa. Paz seja nessa casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isso: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Então aqui nós temos alguns ensinamentos interessantes. O primeiro diz respeito às relações com as posses, né? Aqui fala sobre essa viagem, exatamente trazendo para nós a ideia do acúmulo. O acúmulo das posses, que instiga como consequência a ganância, o egoísmo, a ambição. Então, nessa viagem, a forma como eles viajavam naquela época, tinha naturalmente as provisões, que era algo bastante comum, mas era muito comum também a hospedagem daqueles que eram os viajantes. Tanto que nós tivemos aquela ideia, né, a Casa do Caminho, por exemplo, que hoje instituições, principalmente espíritas, utilizam bastante esse nome. Naquela época, as Casas do Caminho eram hospedarias, onde os viajantes se recolhiam, né, durante as suas viagens, que eram muito longas,
E também não tinham grandes cidades com estruturas de transporte, eram caminhadas a pé, e ali então eles se acolhiam nesses ambientes. E ali então levavam suas provisões. Então era muito natural que pessoas recebessem, né, os seus hóspedes, principalmente naqueles com quem eles tinham mais relações, como por exemplo, relações de fé, no caso daqueles que estavam interessados em conhecer a mensagem de Jesus, ou mesmo entre os próprios judeus. Então eles se identificavam muito com as religiões. Era praticamente aquilo que nós vemos hoje nessas nações que são teocráticas, né? Que são governadas em função de leis religiosas. Então formam os seus grupos por essa afinidade de fé, afinidade de crença. Então, ao se identificar como fazendo parte da mesma crença, eles naturalmente se acolhiam exatamente como irmãos, né? Então, é colocado para nós nessa primeira parte que Jesus dizia que durante essas viagens que não se levasse então esses acúmulos, nem de ouro e nem de prata, mas se mostrasse com toda a simplicidade. Exatamente porque o principal motivo das viagens que eles faziam eram para que fosse divulgado esse evangelho. Então Jesus falou, deixou essa mensagem para os seus discípulos, para os apóstolos. Então no apostolado era necessário inicialmente mostrar toda a simplicidade, todo o desapego, que caracterizava exatamente a base desses ensinamentos morais. Aquele amar ao próximo como a ti mesmo, ele acaba sendo quase que incompatível com o apego material, porque o apego material instiga em nós exatamente aquela preocupação do acúmulo e preocupação em não perder. E ao não perder alguma coisa, naturalmente significa afastar o outro, que se torna algum tipo de ameaça. Então, a principal missão transmite inicialmente pelo próprio exemplo, pelo próprio modo de viver, toda a sua simplicidade, todo o seu desapego, e demonstra também a confiança. É a confiança naquilo que você leva e a confiança naquilo que você demonstra ao receber do outro. É esse acolhimento. Então, inicialmente a gente tem, né, para não levar esse acúmulo, para mostrar exatamente, né, confiando naquilo que o outro pode oferecer, para trazer essa ideia do desapego. Então hoje nós temos, né, no nosso cotidiano, uma prática que a princípio parece ser muito diferente, né, porque nós pensamos, mas naquela época era muito fácil, hoje é muito difícil, né, você tem que ter, nós temos inclusive no nosso modo de viver, o cuidado, né, com ter uma reserva para ter aquela segurança material, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades, desenvolver o nosso trabalho, ter ali a segurança de sustentar a nossa família, sustentar nós próprios. Então, acaba sendo muito difícil naquela época onde era pregado para nós esse desapego. Então hoje nós temos todos os cuidados, e é muito natural. A nossa própria sociedade hoje, o nosso próprio modo de viver acaba exigindo de nós esse tipo de cuidado. Só que nós acabamos caminhando em cima de uma linha muito tênue, que é exatamente a preocupação em você ter essa reserva, bom dia Regina, de você trabalhar pelo seu sustento, você manter ali o equilíbrio, né, da sua vida material para que você tenha segurança, e por outro lado, quando a gente acaba extrapolando para aquela parte do acúmulo, daquela parte que instiga em nós exatamente esses valores, né, do egoísmo, do apego e tudo mais. Então, cabe a nós esse grande cuidado. Inclusive hoje, quando nós falamos dos espíritas, é muito comum quando nós vemos nos centros espíritas, algumas vezes, principalmente na frente, nos estacionamentos, as pessoas que têm ali os seus automóveis, que têm ali as suas casas confortáveis e tudo mais. E aí então as pessoas dizem assim, poxa vida, tá vendo só espírita, olha só o modo como ele vive. É porque ele trabalha, porque ele ganha bem, porque ele compra ali o seu carro novo, porque ele tem uma casa bonita, mas espírita não pode ter isso. Como se espírita tivesse que renunciar todo o resultado do seu trabalho em nome da sua fé. Por isso nós comentamos exatamente isso, né? Essa linha tênue que tem entre você desfrutar do fruto do seu trabalho, do conforto que você pode se proporcionar, e se tornar uma pessoa egoísta. E você achar que tudo aquilo que você conquista serve somente para você, violando exatamente aquele... não é um lema, mas é um fator fundamental, né, uma base da nossa própria filosofia, que é exatamente o exercício
da caridade, o exercício do amor ao próximo. Então muitas vezes a gente acaba confundindo o acúmulo, né, o desfruto do conforto, como um resultado legítimo do nosso trabalho, e por outro lado a abstinência da própria caridade, né, se abster de praticar essa caridade. Então cabe a nós encontrar esse equilíbrio. Cada um naturalmente sabe o limite da sua do seu modo de viver. Cada um sabe exatamente com como vai lidar com a sua relação na vida material, com a relação dessa vida moral. E naturalmente, conforme nós vamos nos esclarecendo, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos encontrando esse limite. Não é algo que nós podemos simplesmente exigir de uma hora para outra. Dizer para alguém, não, você está errado fazer isso. Isso não cabe apenas aos espíritas. Nós vemos também que pessoas de todas as religiões, independente disso, têm o seu trabalho, têm ali a sua conquista, acaba construindo o seu patrimônio, tem as suas reservas e tudo mais. E nós encontramos isso entre evangélicos, entre católicos, entre espíritas, entre ateus, por que não? Porque, na verdade, quando nós falamos do ateísmo, nós falamos de uma questão de religião, não falamos de uma questão de valores. Existe uma confusão muito grande, nós já chegamos a conversar sobre isso, que muitas vezes atribui ao ateu aquele comportamento egoísta, aquele comportamento agressivo, aquele comportamento demoníaco muitas vezes, né? Que até mesmo os ateus comentam, né? Como é que você pode dizer que o fato de não acreditar em Deus significa que eu acredito no diabo? Ele simplesmente não acredita nada naquilo que foge da matéria. E se atribui, então, mais uma vez, como dissemos, essa ideia do egoísmo relacionado com o ateísmo. Então, quando o indivíduo diz assim, você é ateu, é muito comum as pessoas olharem atravessadas, nossa, mas ele não acredita em Deus, ele deve ser uma pessoa má. E na verdade não, na verdade simplesmente é uma postura que ele tem antirreligiosa, já que Deus é apresentado para as pessoas através dos dogmas de cada religião. E como nós sabemos, né, a história da religião com a sociedade, com a humanidade, acaba sendo manchada por comportamentos bastante problemáticos. Isso fez com que as pessoas se afastassem de Deus. Não porque não acreditassem num poder superior, numa força superior, mas simplesmente não concordam com a forma como esse Deus é apresentado e naquilo que as instituições se tornaram em nome desse Deus. Inclusive falando das guerras, dos conflitos que nós temos em toda a história da humanidade. Então, temos ali aquela postura. Então, o ateu, muitas vezes, também ele constrói seu patrimônio, também trabalha para poder conquistar a sua segurança material, e nem por isso ele deixa de ser uma pessoa generosa, uma pessoa caridosa. Porque nós não podemos simplesmente dizer que nós temos que praticar caridade como uma obrigação religiosa. Na verdade, essa postura, né, de todas as virtudes, na verdade, não apenas caridade, mas nós falamos da paciência, da tolerância, da humildade, desse desapego, do próprio exercício da caridade, isso na verdade não é uma obrigação religiosa, mas é uma postura moral. E cada indivíduo então tem o seu conjunto de valores, por aquilo que ele é, por aquilo que ele se tornou em virtude do seu modo de viver. Então, ao falarmos desse limite, que é exatamente a ideia que nós estamos tratando agora, do limite entre aquilo que você conquista e o modo como você lida com essa conquista, eles vêm exatamente ali, vem sendo descoberto conforme nós vamos nos esclarecendo. Então nós vamos... Primeiro, o grande aprendizado, a grande escola que nós temos hoje é a própria escola da vida. Né? O que nós temos nas escolas filosóficas, nas escolas religiosas, trazem para nós uma base teórica, trazem para nós uma maior capacidade de observação. Mas é exatamente na vida que nós temos isso tudo, através dos exemplos que nós damos, dos exemplos que nós recebemos, dos resultados desse nosso modo de viver, se nós colocamos então se são resultados positivos, se são resultados negativos. Então a escola para nós é exatamente ali a nossa maior escola. Depois, através dessa prática filosófica, dessa prática religiosa, nós vamos então analisando isso de um modo mais teórico, desenvolvendo mais uma vez em nós esse poder de observação. Então cada um de nós vai no nosso dia a dia, conforme o tempo vai passando, nós vamos então desenvolvendo esse conjunto de valores. Né? Bom dia, professor.
E aí então, ao desenvolvermos esses valores, nós começamos então a modificar a nossa postura, entrando naturalmente em afinidade com essas leis naturais que nós aprendemos hoje na teoria a conhecer, mas que exatamente são elas que são essas leis que regem a nossa vida como um todo. Então, é como se nós tivéssemos as leis naturais representadas por uma grande estrada e cada um de nós andando, perambulando, né, às margens dessa estrada, contra muitas vezes o fluxo dessa estrada, parados muitas vezes no meio dessa estrada. E conforme nós vamos nos afinizando, nós vamos caminhando na mão correta, na direção correta, caminhando exatamente no centro dessa mesma estrada. Podemos imaginar então essa grande via e esses grandes missionários que vêm ensinar para nós todos esses valores através da sua exemplificação. Eles na verdade vivem caminhando exatamente no centro, caminhando exatamente no fluxo natural dessa estrada. E aí então nós vamos seguindo, observando esses exemplos. Então inicialmente o primeiro ponto desse estudo que nós estamos desenvolvendo trata exatamente, né, da relação material que nós temos com aquilo que nós conquistamos no nosso mundo. E muitas vezes também a gente lembra que o fato de ter alguma coisa não significa uma fonte de desvirtuamento do indivíduo. Aqueles que não têm muitas vezes se desvirtuam exatamente pela revolta, pela inveja, pelo ciúme, que são outros tipos de sentimentos bastante inferiores e bastante problemáticos também, que acabam levando o indivíduo a cometer equívocos significativos que acabam prejudicando não só a sua própria vida, como também a vida daqueles que convivem com ele. Então ter, sem dúvida nenhuma, é para nós uma grande provocação. Mas não ter, também para nós, é uma fonte de muitos dramas em nossas vidas. Temos que fazer essa análise com bastante cuidado, temos que fazer essa análise com muita compreensão. Vocês se lembram que nós estudamos, numa outra oportunidade, 2 psicografias que eu trouxe para vocês, de um jovem que vivia todo o seu conforto numa vida material e acabou se tornando um indivíduo extremamente egoísta, extremamente materialista. E depois nós vimos ali um indivíduo que morava numa comunidade muito pobre, numa grande cidade, que também acabou trazendo o seu relato dizendo: é muito fácil vocês dizerem que a prova da riqueza é difícil, quando você vive, né, numa família, você vive numa comunidade ou numa sociedade em que você não tem nada. Porque acaba também desenvolvendo essa ideia, né, essa violência urbana que nós temos hoje, ela acaba de certa forma sendo provocada exatamente por essa carência. Então ter e não ter, dependendo do indivíduo que acaba vivendo essa experiência, pode ser para ele um estímulo para desenvolver as suas virtudes, como pode também ser um estímulo para desenvolver as suas imperfeições. Então nós vimos que a nossa relação com as nossas posses, a nossa relação aqui na nossa vida material, ela depende exatamente desse desenvolvimento desses valores, para nós sabermos de que forma que nós vamos lidar com o ter e com o não ter. Muito bem, essa é a primeira parte que nós vemos aqui. Kardec depois ele vai desenvolver um pouquinho mais. E na segunda parte nós temos aqui no item número 10, quando ele diz para nós aqui, né, deixa eu pegar aqui só o item 11, que é onde Kardec já traz aqui a sua colocação, que depois fica mais fácil para nós analisarmos. Ele diz assim, então, para essa primeira parte: essas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos, ao enviá-los anunciar a boa nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas então, eles eram raros. Aqui a gente já viu outras passagens no próprio Evangelho, nos Evangelhos, quando mostrava que muitas vezes nós tínhamos aqueles que eram salteadores, aqueles assaltantes de estradas que ficavam ali assaltando pessoas, assaltando algumas comitivas que passavam por ali. Então,
acabava sendo um grande problema. Então, esses viajores que viajavam nessa condição de poucas posses, eram, vamos dizer assim, aqueles que eram menos ameaçados, né? Então, isso era bastante comum naquela época. Depois nós temos aqui, mas então eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo nas regiões distantes, onde o tráfico intenso ainda não penetrou. Isso aqui a gente pode até encontrar na atualidade, quando nós encontramos, por exemplo, no continente africano, no continente asiático, até mesmo aqui no continente americano, vemos ali pessoas que viajam de pequenas cidades, pequenos vilarejos, né, onde são acolhidos e tudo mais, mas é uma prática quase que inexistente na atualidade. Hoje, isso, pelo fluxo de indivíduos de uma região para outra, isso se tornou até mesmo uma fonte de muitas riquezas, né, que na verdade foi até o que desenvolveu as grandes cidades, né. Nós lembramos que os pequenos vilarejos começaram a surgir em pontos estratégicos exatamente pelo fluxo de pessoas. As cidades europeias começaram a surgir a partir de vilas que se estabeleciam em alguns pontos, onde surgiam pontos comerciais, né, onde nós tínhamos ali pequenas pensões, e aí então começaram a juntar as pessoas, juntar também esses comércios, juntar também a produção, e acabaram se tornando as cidades que nós vemos hoje, né? Então, isso acaba quase que acabando na atualidade. Só encontramos agora os do tempo antigo nas regiões distantes, onde o tráfico intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminhos sem provisões. Pelo contrário, temos que ter ali todas as nossas precauções, exatamente para os cuidados, da alimentação, da hospedagem e tudo mais. Então isso aqui é só título de curiosidade mesmo. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Além, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que os recebiam. A cupidez é ali a ambição daqueles que possuíam. Então, carregar posses durante uma trajetória, na verdade, instiga a cobiça daqueles que os observam, querendo tirar a sua propriedade e aquilo que possuíam, e acabavam naturalmente entrando nessa parte da violência que nós vemos hoje com bastante frequência. Então era um cuidado que se tinha naquela época. Era um meio pelo qual distinguiam os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos receber, ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconheceis. Então a gente vê como isso acontece, nos tempos, como acontecia naqueles tempos antigos e como acontece também nos tempos atuais, embora não seja tão simples, simplesmente abrigar alguém dentro da nossa casa, exatamente por causa dos cuidados que nós temos que ter, até mesmo de viver numa sociedade tão problemática como nós temos hoje. Então, assim, o temor que nós temos das ameaças, da violência, isso tudo fez com que nós, durante esse tempo todo, nos fechássemos cada vez mais. Já não se podia mais, pela quantidade de pessoas, assim como nós tínhamos poucas pessoas naquela época, naturalmente nós tínhamos também pouca violência. Conforme as pessoas foram se acumulando em grandes cidades, naturalmente nós começamos a perceber também os problemas desses relacionamentos dentro de uma sociedade. Então, por isso, nós começamos também a mudar a nossa conduta. As nossas casas começaram a se tornar quase que fortalezas. A nossa relação com as pessoas acabou também se tomando com muita desconfiança. Os cuidados que nós temos que ter para a nossa própria autopreservação foi uma necessidade que nós tivemos que desenvolver. Então todas essas mudanças vieram quase que de uma forma natural, exatamente pelo próprio desenvolvimento do mundo que nós estamos vivendo hoje. Então simplesmente bater na casa de alguém e dizer assim: olha, você pode me acolher? Você deixa eu dormir na sua sala enquanto você dorme no seu quarto com a sua família? É algo para nós absolutamente impensável.
exatamente pelas condições em que nós nos desenvolvemos. Mas naquela época era uma tradição, principalmente porque as pessoas viviam em casas muito simples. E vivendo em casas muito simples, muito pouco em termos de coisas materiais tinham a perder. E havia também essa questão da confiança, como eu falei para vocês, a partir de uma relação de fé que eles possuíam. Então aqui é só mais para nós mesmos trazer, a partir desse contexto, essa ideia do cuidado que nós temos que ter com as relações materiais, para não estimular em nós essa cobiça, esse apego à matéria. Né? E mais uma vez, para a gente poder concluir essa primeira parte, nós lembramos sempre que temos diariamente que descobrir os nossos limites. Porque o ideal é aquilo que nós lemos trazido nas grandes mensagens, ou exemplificado pelos grandes missionários. Esse é o ideal. A prática acaba sendo diferente, porque o mundo que nós vivemos, as condições que nós vivemos, os relacionamentos que nós temos, acabam estimulando em nós, muitas vezes, um comportamento diferente daquilo que é o ideal. Então, na verdade, nós estamos todos os dias descobrindo exatamente essa linha ideal entre aquilo que nós desejamos ser, dentro das possibilidades, e daquilo que nós podemos ser, dentro da nossa realidade. E conforme nós vamos, mais uma vez, nos afinizando com essas leis naturais, dentro daquilo que é possível para nós atualmente, porque não adianta a gente querer buscar o ideal num mundo como o nosso. O ideal seria a condição plena, absoluta de felicidade. E nós sabemos que no nosso mundo hoje, a felicidade ainda não é possível, exatamente porque viver no mundo de provas e expiações é ainda viver numa condição ainda de muitas dificuldades, de muitas restrições, de muitas dores, dores de toda ordem, dores morais, dores físicas, problemas dentro da nossa sociedade. Então ninguém pode se dizer plenamente feliz. Ele pode dizer seguro, ele pode dizer numa relação mais saudável, mas ainda tem ali as suas dificuldades. Né? Então é impossível para nós falarmos dessa felicidade absoluta num mundo como o nosso. Até mesmo nos evangelhos a gente já lembra também daquela passagem que diz que a felicidade não é desse mundo, e aí então, através dos estudos que a doutrina nos proporciona, nós conseguimos entender exatamente por quê. Não é simplesmente dizer que basta confiar, basta se transformar ou se converter para uma determinada fé que a felicidade simplesmente vai bater à sua porta. A felicidade é uma conquista, e muito mais do que uma conquista material, uma conquista moral de extrema dificuldade. A conquista material para nós é simplesmente fruto de trabalho. A conquista moral já é uma situação bastante diferente. Então, conseguimos compreender exatamente como é viver num mundo como o nosso. Então, todos os dias se surge para nós esse desafio de encontrarmos os nossos próprios limites. E encontrarmos também o nosso ponto de equilíbrio entre aquilo que nós desejamos e aquilo que nós podemos. E aí então, conforme o tempo vai passando, conforme vai surgindo o nosso amadurecimento, nós vamos nos aproximando cada vez mais daquilo que é o ideal para nós. E ao encontrarmos esse ideal, nós chegamos exatamente naquela condição que nós vemos no nosso livro O Céu e o Inferno, naquela segunda parte, onde nós temos as entrevistas dos espíritos felizes. E nós vamos estudar isso em breve, acabando aqui o nosso evangelho, a gente vai voltar para aquelas nossas entrevistas, para entendermos exatamente a condição de cada um daqueles espíritos e de que forma também viveram para chegar naquele estágio. Então ali nós veremos, naqueles espíritos felizes, naturalmente que foi um adjetivo utilizado por Kardec para falar exatamente desses espíritos que encontraram esse ponto de equilíbrio ideal. Chegando nesse ponto, avançarão para um estágio mais elevado, onde buscarão mais uma vez um novo estágio de equilíbrio. Porque ser feliz aqui no nosso mundo, dentro dessa ideia de equilíbrio que encontraram aqui no nosso mundo, não é a mesma coisa que no mundo desmaterializado. Ali eles chegarão como noviços e terão que encontrar um novo ponto.
E aí então, em cada estágio, eles vão evoluindo, evoluindo, até chegar nesse ponto ideal. É um desafio diário, é um desafio constante, e se nós não estivermos vigilantes, buscando exatamente esse objetivo, a gente vai viver como se não tivesse nada a conquistar. Simplesmente vivendo em função das nossas necessidades básicas, dos nossos interesses. E como a gente sabe que as nossas necessidades e os nossos interesses aqui no mundo físico são muito mais intensos do que aquilo que o mundo espiritual acaba oferecendo, a gente acaba não sabendo o que fazer. Por que se transformar? Por que ter que renunciar? Por que ter que abrir mão daquilo que interessa? Por que se abster dos prazeres que o mundo pode oferecer? Se nós não tivermos uma ideia que vá além do mundo físico, nós simplesmente não sabemos o que fazer. E é exatamente o que nós vemos hoje. Tanto é assim que as próprias escolas religiosas acabaram se perdendo no seu grande objetivo. Porque, na verdade, o objetivo que elas têm é fazer com que o indivíduo se eleve espiritualmente, mas acaba instigando exatamente a sua felicidade material. A famosa, filósofos acabaram rotulando essa postura de doutrina da prosperidade. Qual é a doutrina da prosperidade? Que a sua felicidade diz respeito à sua estabilidade material, ou assim dizia. E essa estabilidade material significa você fazer uma barganha com Deus, para que, se você demonstrar a sua fé, Ele vai te retribuir com aquilo que é material. Então nós vivemos exatamente nisso, Eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que fazer as preces, eu tenho que cumprir aquele ritual, cumprir aquele sacramento, senão eu vou perder aquilo que eu tenho. Olha a nossa grande preocupação. Eu tenho que rezar, senão eu vou ficar desempregado. Eu tenho que rezar, senão eu vou perder dinheiro. Então nós vemos assim que as próprias escolas acabaram se perdendo. A Vera lembrou ali, só com outro ponto de vista, como nos fala o Evangelho. A gente lembra, Vera, que hoje nós temos a doutrina espírita para nós, ela acaba sendo uma filosofia que é voltada completamente para a nossa condição moral. Então, significa que nós conseguimos ver a nossa vida a partir de uma outra perspectiva. Porém, o que nós vemos nessas outras escolas trata exatamente disso, Olha, você precisa viver feliz aqui no mundo material. E aí acaba desvirtuando exatamente desse objetivo maior, que é essa condição moral que nós temos hoje. Então, por isso que eu falei para vocês, nós temos que encontrar esse equilíbrio entre viver no mundo material com o nosso trabalho, com o conforto, com tudo aquilo que nós desejamos, em busca também dessa conquista moral. E aí, certamente, até mesmo com uma doutrina como a nossa, nós ainda fazemos as nossas interpretações erradas. Porque nós vemos na teoria, e na prática é diferente. Então a gente diz assim, mas é muito fácil trazer isso na teoria, sendo que na prática é muito diferente. Então, na verdade, nós temos que entender exatamente que, sim, é possível viver aqui no mundo material, tendo uma relação saudável com aquilo que esse mesmo mundo pode oferecer. Mas esse objetivo maior, que é exatamente essa grande conquista que nós precisamos ter, acaba sendo o objetivo fundamental. A André colocou, e como esse ponto de vista diferente, somos esquisitos, o que a gente vê hoje, André, aqui, dentro das religiões, nós temos aqueles que vivem demonstrando realmente essa filosofia verdadeira, esse modo de viver verdadeiro. E aí então eles são tidos como santos, têm que usar roupas religiosas. Nós não conseguimos ver isso na vida comum das pessoas. Então o indivíduo que trabalha, que tem seu emprego e tudo mais, dá a impressão de que ele fica estranho, mas se ele vestir uma roupa religiosa, aí está tudo normal. Ah, mas ele é um padre, ele é uma freira, ele é um pastor, ele é um missionário, aí tudo bem. Ele pode ser uma pessoa boazinha, uma pessoa generosa e tudo mais, mas uma pessoa comum, isso acaba ficando estranho. Então é exatamente porque nós confundimos que uma pessoa boa tem que ser uma pessoa religiosa. E na verdade uma pessoa boa é uma pessoa que desenvolveu valores, não importa onde ela esteja. Então tudo isso é para nós um desafio de encontrarmos esse nosso limite. A segunda parte agora, aqui dessa mensagem, é o item número 10,
quando ele diz assim, né, em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a dizendo, paz esteja nessa casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. Então, naturalmente, a gente fala primeiro da relação. Nós somos os portadores da paz. E aquela casa, quando a gente pode colocar a casa no sentido físico, a gente pode falar casa também no sentido moral, ou seja, a casa espiritual de cada um. Então, o indivíduo que está receptivo a essa paz, receberá a paz que nós estamos levando. Se nós levarmos o tormento, e ela for receptiva a isso, ela também sofrerá as consequências. Hermes lembrou aqui, né, pessoa boa não necessita de ser religiosa, mas um religioso tem que ser uma pessoa boa. É como parte do princípio do seu modo de viver. Né? E o religioso no sentido de religiosidade, não apenas no sentido de religião. Porque religião é um conjunto dogmático, um conjunto de práticas. A religiosidade é um estado. Um estado de elevação espiritual se relacionando exatamente com o mundo espiritual, seja qual for a divindade, objeto da sua crença. A Eliana lembrou, né, que a mãezinha ensinava isso desde quando éramos crianças, né? Então aprendeu bem desde o berço, né, Eliana? Isso está de bom tamanho já, né? Está ótimo. Então aqui nós temos exatamente essa ideia de nós levarmos, né, o nosso estado de espírito e estarem receptivos a esse estado de espírito. E nós também estarmos receptivos ao estado de espírito do outro. E continua dizendo aqui para nós, sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto, menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Aqui, naturalmente, né, de acordo com a linguagem, com as ideias que Jesus queria transmitir naquela época, muitas vezes nós vemos ali uma certa ameaça. Olha, vão sofrer no dia do juízo, que sejam entregues à própria sorte, infelizes os que fazem. Então dá a impressão de que existe ali uma grande ameaça por parte de Jesus. Mas aí é uma questão cultural, até mesmo de interpretação, de tradução, que acaba muitas vezes mudando um pouco do sentido daquilo que ele realmente gostaria de dizer. Mas o que nós vemos aqui, e Kardec lembra agora que essa segunda parte, ele fala sobre a forma como se divulga essa filosofia. Ele diz assim para nós, quanto aos que... Deixa eu ver aqui... quanto aos que nem sequer os quiserem receber, nem ouvir, o recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem, ou recomendou que se impusessem a eles e usassem a violência para os constranger a converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. O anátema significa anátema, significa amaldiçoar alguém, rogar aquela praga, que acaba sendo para nós aqui na atualidade, você dizendo, olha, que se vire, que se exploda, que alguma coisa, anátema. Então, essa é a ideia que foi passada para nós aqui. Então, significava exatamente isso. Se alguém não concorda com você, desejar ele, que sofra, pelo fato de não concordar com a nossa ideia, seria mais ou menos por aí, embaixador, exatamente essa ideia. E diz assim, acolhei os que vos procuram, e deixem em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e doçura. Aqui vem para nós agora uma discussão que nós tivemos
há pouco tempo, né, num dos nossos estudos, sobre a questão da conversão, sobre a questão do proselitismo, né, o tema que nós chegamos a falar sobre isso. O que significa exatamente nós fazermos prosélitos, o que significa exatamente nós tentarmos levar essa mensagem que a doutrina traz para nós. O que nós vimos durante muito tempo, que foi a necessidade da divulgação da doutrina, né? O que Jesus fazia naquela época era conversar com as pessoas sobre a modificação de sua conduta, apresentando exatamente, sugerindo essa nova ideia, essa nova filosofia. Então conversava, fazia suas pregações, trazia aquele modelo, né, aquele exemplo da sua própria conduta, procurava chamar a atenção das pessoas com os fenômenos que ele provocava. Depois de um tempo, nós começamos a perceber os seus apóstolos, que tinham também essa mesma missão, de divulgar o Evangelho, de divulgar essa boa nova, dentro de uma sociedade que era extremamente religiosa. Basta estudar um pouco da história dos hebreus, desde aquele passado, né, lá, né, dos primeiros patriarcas, falando, por exemplo, de Abraão, depois conhecendo um pouco da história do Egito, né, onde os hebreus acabaram fugindo, né, segundo os contos bíblicos, todas as conquistas que precisavam fazer, inclusive conquistas sustentadas pela violência, né, foi uma conquista muito violenta, né, de invasão de vilarejos, de mortes, de guerras, né? Então o Antigo Testamento está ali repleto de relatos para nós de grande violência. Então isso fez com que aquele povo, né, estabelecido ali naquela região da Palestina, né, da Terra Prometida, se fortalecessem muito em virtude dessa história que acabaram vivenciando. Então Jesus mandava os seus missionários para levar essa mensagem. Claro que nós temos ali uma ideia muito pacífica que é passado para nós, né? Olha, vá conversar com alguém e se por acaso esse alguém não quiser te ouvir, você vai embora. Mas ali nós temos também uma realidade em que nós encontramos discussões, né? Aquelas discussões fervorosas, né? Para discutir exatamente qual é a filosofia ideal, quem é o verdadeiro missionário, quem é o verdadeiro Deus, até mesmo sobre a própria natureza de Deus. Essas discussões teológicas daquela época acabaram acontecendo. Então, a mesma ideia que foi apresentada daquela época para nós na atualidade acabou também sendo vivenciada pelas crenças da atualidade. Então, tem uma preocupação muito maior em conquistar novos adeptos do que vivenciar a própria filosofia. Como se os próprios apóstolos daquela época não tivessem como condição fundamental também serem virtuosos. Então, na verdade, foram escolhidos ali um a um, de acordo com sua natureza. A gente lembra que essas escolhas feitas por Jesus não foram escolhas casuais, escolhas de oportunidade, de circunstâncias. Pelo contrário, nós tivemos ali, sabendo, conhecendo a história de cada um de nós, no plano espiritual, de nossa evolução, de nossa programação reencarnatória, nós sabemos que aqueles indivíduos, né, que foram selecionados como apóstolos já tinham em sua própria programação esse trabalho ao lado de Jesus. Então eles também tinham ali as suas virtudes, as suas qualidades. E na atualidade o que nós vemos então é que muitas vezes se faz esse trabalho de divulgação de uma religião sem muitas vezes ter a virtude necessária para poder falar sobre ela, para poder vivê-la de fato. Então hoje nós temos assim, mas por que você divulga? Porque Jesus disse que tinha que divulgar. Só que na verdade Jesus disse inicialmente que tinha que vivê-la. Esse era o ponto mais importante de todos. Então a ideia do proselitismo que nós temos
sobre o que nós conversamos nos nossos tempos atuais, fala exatamente da forma como se deve divulgar essa filosofia, a nossa própria filosofia ou as demais filosofias. Muitas hoje, na atualidade, nós vemos através da violência. Esse combate dos infiéis que nós temos hoje nada mais é do que um desvirtuamento da ideia original. Então, forçar as pessoas a acreditar naquilo que eu acredito ser o verdadeiro, ser o ideal. E daí então nós começamos a ver que nos pontos mais extremos chegamos até mesmo na guerra. Guerras religiosas que acontecem há muito tempo, problemas religiosos, conflitos religiosos que acontecem também na atualidade, vem exatamente dessa paixão desenfreada, dessa paixão desequilibrada por essa verdade que acabou sendo observada, né, nos nossos tempos. O Hermes colocou, né, vale lembrar que os apóstolos ensinavam e divulgavam o cristianismo sem agressão, né? O que Jesus colocava para eles, né, Hermes, a gente via que era uma orientação que sempre aparecia, era para aquilo: vá de uma forma pacífica, né, e se por acaso perceber que você não é aceito, saia. Né, mas a gente, claro, conhecendo o ser humano como algo que é natural para todos nós, nós sabemos que muitas vezes a paixão acabava sendo muito intensa. Então, algumas vezes vinha aquelas discussões, vinha aqueles debates para mostrar quem era a verdade e tudo mais. Se assim não fosse, diríamos que os professores fazem proselitismo quando ministram suas matérias nas escolas. Então, assim, o que nós percebemos dentro dessa ideia do proselitismo, e que Kardec diz para nós aqui no finalzinho, deixa eu pegar aqui, né, assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos, né, não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, né, não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós, acolhei os que procuram e deixem em paz os que o repelem. Então esse é o ponto fundamental daquilo que a doutrina traz para nós. Bom, nós conversamos durante a semana passada sobre as leis naturais, a forma como elas existem e a forma como nós vamos nos aproximando dela, de que forma que nós vamos conhecendo, de que forma que nós vamos compreendendo essas leis. Então, não significa que a doutrina espírita seja portadora, a criadora dessa filosofia, mas ela nos permite analisá-la de uma forma muito mais clara, analisar essas leis de uma forma muito mais clara. E quando nós falamos então, chegamos até a falar sobre isso na sexta-feira, quando a doutrina espírita ela é vista que não a religião do futuro, mas o futuro da religião, das religiões, significa então a forma que cada filosofia conseguirá perceber essas leis, a forma como cada filosofia reconhecerá essas leis, tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual. Então haverá uma transformação natural dentro de cada instituição, dentro de cada filosofia, na mudança de suas bases, muitas vezes até mantendo os seus dogmas, porque afinal de contas elas se sustentam exatamente por essa fundamentação, por aquilo que elas, a forma como elas se construíram. Então é muito difícil você dizer assim que os dogmas não mais existirão. Para muitos de nós, embora nós falemos sobre reencarnação, nós falemos sobre obsessão e tudo mais, a partir do momento que nós começamos a discutir esse assunto para fazer com que o outro acredite que isso é uma realidade, isso acabou de se tornar um dogma para cada um de nós. Então você vai falar para você assim, mas você tem que acreditar na reencarnação. Isso é tão óbvio, como é que você não acredita? Na verdade eu estou entrando num debate teológico para pegar um dogma para mim, para pegar um dogma que eu acredito. Então a partir do momento em que eu começo a defender com tanto fervor, aquilo se transforma em dogma, embora isso não seja um dogma para a própria filosofia. A Márcia colocou, né, me envolvi no esoterismo e tive sérios conflitos com minhas convicções cristãs. Foram anos de estudos e estou deixando para seguir o caminho de Jesus, né, sem muitos dogmas, mas na sua essência, né, no amor acima de tudo. Mas até mesmo no próprio esoterismo, Márcia, obrigado, Cindizinha. No próprio esoterismo, nós lembramos que todas as filosofias têm como princípio fundamental
fazer com que as pessoas se transformem em pessoas de bem. Isso é um ponto pacífico que nós não podemos deixar de considerar. Nós encontramos pessoas esotéricas que são pessoas de bem, pessoas católicas, pessoas evangélicas, como eu falei para vocês no início, pessoas que são até mesmo ateias, que são pessoas de bem. Então, na verdade, cada um de nós tem determinada busca. O que você busca exatamente para você? O que eu busco para mim, o que cada um de nós busca exatamente. E aí nós vamos então procurar dentro dessas filosofias aquilo que tem a melhor oferta para aquilo que nós buscamos. Se nós temos como princípio fundamental nos transformarmos de fato em pessoas de bem, nós encontraremos em todas as religiões aquilo que é positivo, mas encontraremos também aquilo que para nós especialmente não é proveitoso. Porque exatamente assim, para aquilo que eu busco me tornar de fato uma pessoa de bem, existem coisas que não servem. Tanto que nós temos assim pessoas que encontraram na doutrina espírita coisas muito positivas, mas deixaram de ser espíritas porque viram na prática das instituições aquilo que não é possível. Você vai para um centro espírita, você encontra aquele dirigente que é problemático, aquela rotina muitas vezes muito mecânica. Então as pessoas dizem assim, eu frequentei lá, mas eu não gostei. Significa que o fato de ser espírita e você conhecer todos os centros espíritas, você vai gostar de todos? Todos os espíritas são pessoas boas, maravilhosas? Não. Então é isso que nós vamos perceber, que todas as filosofias têm aquilo que é positivo para aquilo que nós buscamos, mas muitas vezes tem aquilo que acaba incomodando. Por isso a gente não pode se fechar essencialmente apenas nessa ideia. A gente lembra, por exemplo, que Kardec, na Revista Espírita, ele faz um relato sobre isso. Ele lembra que a doutrina espírita não é uma filosofia que vai tirar você da fé que você possui. Na verdade, ela vai te oferecer um entendimento sobre a realidade espiritual sem mudar o seu modo de pensar. Somos nós, naturalmente, que vamos nos mudando, que vamos nos modificando, conforme a gente vai agregando novos valores. Então ele falava sobre católicos espíritas, ele falava sobre muçulmanos espíritas. Olha só que para nós hoje parece algo completamente impensável. Como é que você pode imaginar uma pessoa católica espírita? Mas o espiritismo não é uma religião que tem que tirar o outro da religião dele? Não. O que o espiritismo faz? Ele traz para nós uma base moral, ele traz para nós um entendimento sobre a realidade espiritual, e o que você vai fazer com isso é um problema de cada um. Então você pode continuar sendo aquilo que você gosta, sem deixar de acreditar. Os conflitos que você vai encontrar ali dentro, por exemplo, eu, sendo espírita, tenho ali a ideia da vida no mundo espiritual, da reencarnação, da comunicação com os espíritos. Desculpe. Se eu tenho uma outra filosofia, e essa filosofia contradiz esses princípios, então eu vou ter que me resolver. Que caminho exatamente que eu vou seguir? Agora eu digo assim, mas naquela religião, eu não me importo se eles dizem o contrário, eu gosto de continuar lá. Ótimo, então continue. Então Kardec dizia que o objetivo do espiritismo é complementar e fazer com que as ideias de outras religiões sejam ideias que evoluam. Até o momento em que nós vamos nos tornar, na verdade, arreligiosos. O que significa arreligiosos? Você não precisa ter uma religião. Porque a religião, a gente lembra, é aquilo que, uma estrutura que nós temos hoje nas instituições aqui no nosso mundo, que ela tem aquelas bases de hierarquia, tem as bases de dogma, tem ali a sua base filosófica, tem ali as suas instituições, tem ali o seu conjunto de elementos sagrados. Isso são religiões. Mas você pode se relacionar com Deus sem depender de absolutamente nada disso. Então por isso que a doutrina é uma filosofia que ela vem complementar as demais religiões. Né? A Márcia colocou, mas o ecumenismo reúne todas as religiões. O próprio Papa prega isso. Né? Exatamente, mas a ideia do ecumenismo ela vai se tornar legítima quando nós começarmos a perceber apenas o conjunto de valores de cada religião e não as suas práticas. Porque vai ser impossível nós pegarmos todas as religiões e juntarmos numa só com práticas tão diferentes.
Você nunca vai imaginar, por exemplo, um bandista tendo práticas do islamismo. E da mesma forma você não vai ter o islamismo com práticas budistas. Mas se nós pegarmos a essência moral, os valores de cada religião, nós perceberemos que todas elas convergem para o mesmo ponto. Então esse ecumenismo verdadeiro diz respeito exatamente a essa essência moral. Mas o que nós entendemos ainda, infelizmente, o que nós percebemos é que o nosso entendimento de religiões é exatamente esse conjunto exterior, e não esse conjunto interior. O conjunto exterior para nós é assim: onde eu frequento, onde eu vou, de que forma que eu me relaciono. Então está muito mais nessa parte da forma do que da essência. Se nós, a partir desse entendimento, percebemos que essa reunião de religiões é por aquilo que elas são, e foi isso que o Papa quis dizer, tanto que ele teve encontro com o patriarca lá da Igreja Ortodoxa, tanto que ele teve contato com outros filósofos, né, ou com outros líderes de outras religiões, e conversava com absoluta naturalidade, é nesse tipo de ecumenismo. Ele não dizia assim: olha, a sua religião tem que deixar de existir e só vai existir uma. Não é isso. Ele valorizava assim: continue sendo quem você é, mas vamos pregar exatamente essa ideia do amor. Aí sim nós vamos encontrar o verdadeiro sentido, né? Nesses debates que nós temos hoje, do fato da doutrina espírita ser uma filosofia que vai complementar as demais religiões, Kardec tratava exatamente disso. Quando ele falava sobre que a doutrina espírita não é uma religião, ela não é uma religião dentro desses padrões das instituições que nós temos hoje. Né? Mas assim, a religião, né? Não, fraterna, o debate que vocês estão tendo sobre o espiritismo ser religião ou não religião, primeiro a gente precisa entender exatamente o que é uma religião e o que é uma instituição que sustenta uma religião, né? A doutrina espírita, ela é uma religião no sentido de fazer com que o homem se conecte com Deus. Nesse sentido, se nós falamos de uma religião dentro de uma instituição humana, aí sim nós perceberemos que a doutrina espírita não tem afinidade com isso. Então, antes de debatermos se é ou não religião, o que nós entendemos exatamente como sendo religião? Aí nós vamos chegar nesse ponto. Porque nós, mais uma vez, nós, encarnados, vemos as religiões, né, através das práticas exteriores para nos aproximarmos interiormente. Nós dependemos disso ainda. E é uma questão cultural. E não adianta a gente querer fazer com que isso desapareça de uma hora para outra. Aqui no nosso mundo material, no mundo de provas e expiações, nós somos completamente dependentes da matéria. E, consequentemente, é natural que nós queiramos, através de elementos exteriores, vivenciar essa relação com Deus. Para nós nos tornarmos arreligiosos, nós teremos que viver no mundo desmaterializados, ou seja, teremos que evoluir ainda espiritualmente, reencarnarmos em mundos mais elevados que não tenha tanto apego com a matéria. Todos os símbolos, todas as práticas são características do mundo como o nosso. Então, assim como nós estamos evoluindo moralmente para encontrarmos esse ponto de equilíbrio, nós também estamos vivendo espiritualmente para encontrarmos esse ponto mais elevado. Então, quer dizer, isso não é coisa que nós vamos viver aqui. Assim como Kardec, comentando com os espíritos, né, já falo sobre isso, Márcia. Assim como Kardec, conversando com os espíritos, ele perguntou se vai ter um dia em que as fronteiras do nosso mundo vão acabar, em que todos falariam o mesmo idioma, os espíritos disseram que isso seria impossível. Por que seria impossível? Porque o nosso mundo hoje ele é constituído de uma história que fortalece muito essa questão cultural. Então nós não podemos tirar a nossa cultura aqui do Brasil e começar a viver uma cultura asiática. Assim como a cultura asiática não pode deixar de viver o seu modo de viver para viver uma cultura africana. Isso é algo milenar. E, consequentemente, as religiões também vão se fortalecendo, se sustentando a partir dessa cultura. Então nós continuaremos ainda utilizando objetos religiosos, continuaremos ainda, durante muito tempo, vivendo essas práticas, esses sacramentos. Necessitaremos dos rituais.
Porque é assim que nós exteriorizamos a nossa fé. Lembra quando nós comentamos, falando sobre materializar os nossos sentimentos? Me fala para vocês assim, pensem vocês, quando vocês acham que nós deixaremos de dar presente para as pessoas para dizer que nós gostamos de alguém? Se vocês conseguem imaginar um dia em que nós deixaremos de dar presentes ou ganhar presentes em nome desse sentimento, vai ser impossível. Quando nós gostamos de alguém, a gente gosta de comprar um presentinho, comprar aquele mimo, dar para ela para dizer que nós gostamos. Nós estamos, na verdade, materializando os nossos sentimentos. Nós até brincamos também numa outra vez, né? Que no dia dos namorados, no Natal, aquela coisa toda, a gente chegar e comprar um parzinho de meia e dar para alguém que gosta muito. E se alguém vai receber o parzinho de meia, vai dizer assim, é esse tanto que você gosta de mim? Então, quer dizer, nós não só temos a necessidade de mostrar isso, como também de receber essa demonstração. Então, com a nossa fé não é diferente. Quando o indivíduo se ajoelha e junta as mãos para falar com Deus, ele está mostrando fisicamente aquilo que ele sente interiormente. Quando ele olha para um objeto religioso, um livro, um crucifixo, um terço, um pedaço de tecido, uma estátua, e ele começa então a se emocionar, a se comover diante daquela imagem, daquele objeto, daquela situação, ele está, na verdade, materializando a sua fé. Então nós ainda, aprendendo com a doutrina espírita, nós estamos aprendendo a filosofia, aprendendo a ideia, aprendendo a lidar com essa relação desmaterializada. Mas é algo que vai demorar muito tempo ainda para sair, porque até mesmo nós, embora falemos sobre essa ideia de que a doutrina espírita é apenas uma religião, nós ainda temos os nossos objetos de fé. Quando nós entramos no centro espírita, nós mudamos o tom de voz, ninguém fala palavrão no centro espírita, todo mundo fica em silêncio, todo mundo pega ali o livro dos espíritos com todo carinho, todo mundo olha para a foto de uma entidade espiritual ou de um encarnado e a gente fica comovido. Isso não é uma materialização da fé? Não é a mesma coisa? Por que fora do centro espírita você se comporta de um jeito e dentro dele se comporta de outro? Você não é o espírito onde quer que você esteja? Então vocês percebem que até mesmo nós, embora não tenhamos símbolos, a postura continua a mesma. O valor que nós damos para o livro dos espíritos não é o mesmo valor que nós damos para um dicionário, embora os dois sejam papéis com textos escritos. Mas nós achamos que o texto de um é muito mais sagrado do que o outro. Se alguém pegar o livro dos espíritos e rasgar na sua frente, pegando um espírita mais exaltado, nós podemos ver ali o indivíduo cometer uma agressão, como nós já vimos muitas discussões em centros espíritas, para saber quem é verdade, quem não é, porque o indivíduo sai do centro espírita, vai para outro. Nós estamos ainda vivendo essa ideia. Né? Um parzinho de meia no frio, né, André? Vai bem, né? Então temos assim que nós, embora estudemos a filosofia, percebemos que nós continuamos vivendo ainda do mesmo modo, porque é uma característica do mundo que nós vivemos hoje. O nosso estágio evolutivo ainda vamos dizer assim, não que exija de nós, mas faz com que nós nos comportemos ainda dessa forma. Você não pode viver desmaterializado no mundo material, a menos que você seja um espírito muito evoluído. A gente lembra que Chico Xavier tinha foto de Nossa Senhora na casa dele. Mas por que ele precisava de uma foto de Nossa Senhora, de Maria, para lembrar dela? E qual é o problema? É uma forma que nós temos exatamente de viver ainda essa realidade do mundo material. Quando nós desencarnarmos, não tivermos mais necessidade de encarnar, aí sim nós vamos viver essencialmente do espírito. Aí nenhum objeto mais vai ter importância para nós. Mas enquanto nós estivermos aqui, a necessidade que nós temos é praticamente a mesma de nos alimentarmos. Ninguém pode abrir mão do alimento. Da mesma forma, nós não podemos ainda abrir mão disso. E quem disser o contrário, está sendo muito pretensioso. De achar que ele é assim. Porque nós nos apegamos a tudo. E esse apego, mais uma vez, é uma característica natural do nosso estágio, da nossa condição.
Não temos como abrir mão disso agora. Agora, o que a gente precisa encontrar, voltando exatamente naquilo que nós trouxemos logo no início aqui do nosso estudo, é encontrar esse ponto de equilíbrio entre aquilo que nós precisamos, né, aquilo que nós precisamos e não precisamos, aquilo que para nós proporciona equilíbrio, aquilo que para nós traz algum tipo de angústia. Para poder fechar, lá em cima, a Márcia perguntou, né, o que você pensa do destino. Né, mais uma vez, né, Márcia, a gente precisa entender exatamente qual é o sentido dessa palavra, o que significa destino. Como espíritos imortais que nós temos, né, compreendendo essa ideia de uma forma mais abrangente, todos nós estamos destinados a alcançar essa pureza, a pureza espiritual. Né, o espírito puro na sua condição relativa, não na sua condição absoluta, porque somente Deus é perfeito. Então nossa destinação é alcançar essa perfeição. A forma como cada um vai alcançar vai depender exatamente das suas necessidades. Então quando a gente pensa assim, olha, o seu destino é esse, talvez seja esse destino seja esse para aquele indivíduo naquele momento. No momento em que ele supera aquela condição, ele já tem uma outra necessidade. Então a gente tem que pensar assim, muitas vezes, em vez de focarmos num destino limitado, a gente tem que pensar num destino pleno, num destino abrangente. Todos nós temos que alcançar essa condição de perfeição. Como cada um vai alcançar vai depender das suas necessidades. Esse é o ponto fundamental. Se entendermos isso, todas as questões que vêm depois ficam secundárias. Não, mas o meu destino é ficar com tal indivíduo, meu destino é casar com ele. Talvez o seu destino seja casar com ele agora, né? Seja casar com ele agora, pela necessidade que ele tem de vivenciar aquela experiência. Apenas isso. Mas o seu destino é você mudar para tal lugar. Talvez o seu destino seja essa necessidade. Quando você suprir essa necessidade, aquilo já não vai mais ser o seu destino. Então é assim que a gente pensa, porque a gente fica até decepcionado, né? A gente queria mais detalhes para entender exatamente o nosso modo de viver. Porque eu preciso, nesse momento a minha vida está desse jeito. É o meu destino ser infeliz? É meu destino ser feliz? Na verdade é a sua necessidade nesse momento. Se pensarmos, né, como a doutrina traz para nós, a ideia da imortalidade, né, e a ideia da evolução para chegar nessa condição, até poderia colocar condição final, né, mas o final para nós, né, o final para nós ele é uma visão limitada, né, da nossa condição, de imaginar que o final do nosso caminho é ser feliz, mas o espírito nunca tem final. Até mesmo alcançando essa condição de pureza, ele continua ainda, né, vivenciando experiências próprias dele, né? Então a gente acha que o espírito nunca chega no seu caminho final, porque o caminho final seria, a gente pode dizer assim, seria alcançar a condição de Deus. Como ele nunca alcança essa condição, ele está sempre evoluindo, está sempre ali se desenvolvendo. Eu acredito, né, embora na teoria nós tenhamos isso, a visão que eu tenho é que na teoria o espírito nunca deixa de evoluir. Até mesmo na condição de pureza, que significa ele se depurar das imperfeições, ele nunca deixa de crescer. Pelo menos essa é a forma como eu entendo, posso estar equivocado. Né? Até porque também, quem somos nós para imaginarmos a condição dos espíritos puros? De imaginar assim, será que Jesus deixou de evoluir? Será que Jesus parou de evoluir? Será que um espírito como ele não tem mais nada para poder aprender, para poder crescer? A menos que ele tenha se tornado o próprio Deus. Né? Então, no final, né, para a gente poder concluir aqui as nossas ideias, embora a gente tenha se dispersado bastante, né, o destino de cada um de nós é essa perfectibilidade. Essas leis naturais que vão nos conduzir para essa condição de perfectibilidade, ela sempre vai oferecer gradualmente, né, com muita paciência, né, e a gente fala dessa paciência, claro,
porque nós não podemos alcançar isso de uma hora para outra. Então, gradualmente, a gente vai ali tendo as nossas pequenas conquistas. Conforme a gente vai superando uma limitação, nós vamos, então, trabalhando em função de outras. Então, nossa destinação é essa. Simplesmente assim. Todas as condições que nós vivemos são condições relativas ao momento que nós estamos vivendo. A nossa condição evolutiva, aquilo que nós precisamos modificar, aquilo que nós precisamos aperfeiçoar, né? Esse é o ponto fundamental. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Não sei se era isso que você queria, Márcia. Se não, você coloca para nós aí de uma forma mais detalhada, que eu tento dar para vocês a minha visão, a minha opinião sobre esse ponto. Mas certamente a gente busca sempre respostas, principalmente para compreender os pequenos momentos que nós estamos vivendo. É muito natural, essas dúvidas que nós temos,